Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live paroquial, hoje de forma especial, diferente, nesse novo horário, nesse formato de terça-feira. Nós tivemos aí, durante esse último mês, as lives devocionais, com a transmissão da novena do Perpétuo Socorro dentro da celebração da Santa Missa, e também da adoração eucarística, também junto com a missa às quintas-feiras. E hoje nós retornamos com essa live de formação, hoje uma live de formação humana. Mais uma vez acolho todos vocês que de casa, do ambiente de trabalho, seja onde você estiver, seja bem-vindo, sintam-se abraçados por todos nós da Paróquia Santo Estevão. Nessa noite, estamos aqui para essa transmissão, junto com o Diácono Ademir. Boa noite, Diácono Ademir, a sua bênção. Seja bem-vindo também à nossa live. Boa noite, Anderson. Deus te abençoe. Boa noite a todos que nos acompanham. Quero, antes de tudo, agradecer a oportunidade de poder discutir, refletir sobre um tema tão atual quanto este. Agradeço a todos e sejam todos bem-vindos também e sejam todos muito bem acolhidos e abençoados nessa noite. Muito bem. Como eu disse logo no início, a live de hoje ela é de uma formação humana que abrange não só os nossos agentes de pastoral, mas todos vocês que lidam com o ser humano, que lidam com pressões do dia a dia, esse tempo de pandemia, uma série de situações que nós vamos conversar hoje. Nós estamos dentro do mês de setembro, Setembro Amarelo, ele que é dedicado à prevenção ao suicídio. E nós temos hoje a alegria de receber e de acolher, nessa nossa live, a Aline Conceição Silva, que vai abordar esse assunto. A Aline é enfermeira, ela é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, na USP. Além disso, a Aline também é membro do Centro de Educação em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Aline, boa noite, seja bem-vinda. Desde já, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Nosso grupo fica sempre muito feliz quando a gente recebe convite para iniciativas, para que a gente possa refletir sobre saúde mental e prevenção do comportamento suicida. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e também gostaria de parabenizar a iniciativa que vocês tiveram de trazer um tema tão importante para a reflexão hoje. Muito obrigado, Aline. Aline, iniciando, nós dissemos sobre a campanha do Setembro Amarelo. Por gentileza, nos explique o que é essa campanha, a importância, a relevância dela. Claro. A campanha do Setembro Amarelo, ela tem por objetivo dar visibilidade para o comportamento suicida, que é uma temática que historicamente, socialmente, ainda é muito estigmatizada na nossa sociedade, mas que tem um impacto muito relevante na vida de várias pessoas. A gente sabe que, por exemplo, são mais de 800 mil mortes em decorrência do suicídio em todo o mundo. Então, é um problema que acontece e é um problema que precisa ser falado com muita responsabilidade para que a gente possa prevenir e conseguir acolher o ser humano. Uma questão importante dessa campanha é que a gente consegue elaborar ela de várias formas, como a divulgação de informações científicas sobre o assunto, a questão que é de valorização, de fortalecimento das redes de apoio e, principalmente, da necessidade da gente falar sobre promoção de saúde mental. Inicialmente, a campanha tinha como instituído um dia, que seria 10 de setembro, mas pelo CVV e Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente ampliou para todo o mês de setembro as ações de prevenção ao comportamento suicida. Perfeito. Aline, antes de dar sequência, eu acabei me esquecendo de uma informação muito importante.
você que nos acompanha pela live, hoje nós faremos a nossa transmissão de uma forma diferente. No final, a Aline vai abrir para questões, para perguntas que vierem através dos comentários no Facebook. Então, se você tem alguma contribuição, alguma dúvida, alguma pergunta, você pode ir nos mandando, que o Leandro e a Maria José estão aqui para anotar e nos passar para no final a gente conversar. Me desculpa, Aline, que eu acabei esquecendo dessa parte importante. Aline, dentro dessa quarentena, que todos nós fomos, de certa forma, obrigados a cumprir aí, alguns de uma forma mais restritiva, outros nem tanto, mas eu acredito que essa campanha, dentro do mês do Setembro Amarelo, eu acredito que dessa vez, nesse período, ela se acentuou muito mais e ela tem maiores nuances disso vir à tona e a chance maior de acontecer. Estou falando alguma bobagem ou é real? Então, em relação ao número de comportamento suicida, a gente ainda não tem nenhuma estatística relacionado à consequência da pandemia. Isso a gente vai ter um pouco mais para frente. Mas a gente sabe que a própria pandemia e essas ações de mitigação, que, como você disse, de ficar em distanciamento social, de ter que ficar, às vezes, longe das pessoas que a gente gosta ou dos lugares que a gente frequentava, isso tem um impacto, sim, na saúde mental das pessoas. Fora outras consequências e outros impactos que a pandemia também traz, como, por exemplo, a questão do desemprego e várias outras questões. E a gente sabe que esses são fatores importantes que têm uma relação na saúde mental das pessoas e que a gente precisa fazer esse cuidado. Então, a campanha do Setembro Amarelo, nessa situação que a gente está vivenciando de pandemia, ela é mais do que importante, porque ela traz a necessidade de a gente falar sobre promoção da saúde mental, sobre autocuidado em saúde mental, sobre a necessidade da conexão emocional. A gente sabe que a gente precisa de estar em distanciamento social para que a gente possa ficar seguro, mas não quer dizer que a gente tenha que ficar em distanciamento emocional. A gente precisa se conectar com as pessoas, que seja pela internet ou outros dispositivos, para que a gente possa fazer esse acolhimento e também se sentir acolhida com as pessoas. Muito bem. Hoje à tarde, Aline, a gente conversou um pouco sobre a live e nós falamos a respeito que cada indivíduo, cada ser humano, ele tem o seu start, os seus fatores de risco aí que são bem comuns, aliás, que são bem peculiares. Existem alguns fatores que são comuns dentro desse estudo que vocês realizam, que desencadeiam essa tendência? Sim, na verdade, a gente sabe que o comportamento suicida, ele é um comportamento muito complexo. Então, um fator de risco ou um acontecimento na vida de uma pessoa não consegue justificar o comportamento. Então, é uma junção de vários fatores de risco que vão acontecendo na vida daquela pessoa, e quando eu falo que vão acontecendo, pode acontecer desde pequenininho até mais idoso, e que eles vão se acumulando e que levam a pessoa a ter o comportamento suicida. Então, tem fatores de risco, e, por exemplo, como os transtornos mentais, em especial a depressão, a questão dos fatores psicossociais, a impulsividade, a rigidez de pensamento, a questão da desesperança, quando a gente não consegue perceber possibilidades no futuro, a questão da humilhação, o abuso físico, psicológico e sexual, a questão da negligência emocional e também de subsistência, a questão do isolamento, em especial as tentativas suicidas, que infelizmente muitas pessoas ainda tendem a minimizar as tentativas suicidas. Então, a gente sabe que a tentativa suicida é um fator de risco importante para o comportamento e que a gente precisa começar a dar maior acolhimento ao sofrimento emocional dessas pessoas. Também tem outros fatores de risco, como os fatores sociais, que estão muito relacionados, por exemplo, à violência estrutural social, principalmente para grupos marginalizados, grupos minoritários, entre outros fatores.
O que isso traz para a gente? Lembra que eu falei que esses fatores eles vão se juntando, se acumulando, e que não é só um? Então, é importante que a gente possa acolher cada situação ou cada vivência negativa na vida de alguém próximo e que a gente possa cuidar desse sofrimento ou dessa vivência negativa que acontece, para que isso não vá se acumulando na vida das pessoas até chegar a um ponto do copo transbordar. A gente faz uma comparação assim, muito simples, que a nossa vida é como se fosse um copo de água. Então, cada gotinha que vai caindo ali, às vezes é um problema ou alguma vivência negativa. E que às vezes a gente vai deixando acumular. E que vai chegar em algum ponto que esse copo vai transbordar, porque ele não vai dar conta mais de tantas vivências negativas ou de tantos problemas. Então, é importante que a gente possa refletir formas de lidar com essas gotinhas para que elas não vão se acumulando e o copo não transborde. Entendi. Pode. Aline, boa noite. Boa noite. É um prazer poder falar com você, te conhecer. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O prazer é meu. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples para você. Uhum. Você falou de alguns fatores, de que as pessoas vão sofrendo algumas situações negativas na vida. Eu já passei uma vez por uma situação, presenciei um fato desse, não né, in loco, mas fiquei sabendo de alguém que era muito próximo. E nós não tínhamos nenhum sinal de que essa pessoa fosse fazer isso. Existe alguma situação, alguma sinalização que a pessoa nos dê, que nos alerta para que a gente possa tentar ajudar essa pessoa? Essa pergunta, ela é importantíssima e é uma pergunta que geralmente é muito feita e muito obrigada por colocar ela, para que a gente possa discutir e refletir sobre essa questão. Assim, cada pessoa é singular, que a gente fala. Cada pessoa tem um jeitinho, tem uma vivência diferente, tem capacidade de lidar com problemas de forma diferente. Então, assim, e é complexo também a gente essa percepção. E tanto que é complexo que eu gostaria muito de frisar uma questão. Acredito que a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo e que estejam compartilhando com a gente esse momento já ouviu alguma situação de alguém falando que 9 entre 10 dos suicídios são preveníveis. E eu gostaria só de reiterar essa informação, porque, assim, todo momento é momento de aprendizado. Na verdade, isso veio de uma distorção, uma compreensão distorcida de um resultado científico, que trazia que 90% das mortes por suicídio tinha algum transtorno mental atrelado. E as pessoas fizeram a compreensão que esse dado traria relacionado à prevenção. Então, a gente não usa mais falar sobre essa questão dos 9 entre 10, porque isso pode trazer uma culpa para quem já perdeu alguém por suicídio. E é muito importante que a gente possa trabalhar, quando acontece uma morte, todas as ações de promoção ao luto e de não culpabilização de alguma pessoa ou da família ou da igreja que a pessoa fazia parte ou da escola, nesse sentido. E na questão da percepção, assim, cada pessoa vai ter um contexto diferente e é interessante que a gente possa compreender o contexto do outro. Então, mudanças repentinas de comportamento. Então, às vezes, aquela pessoa era uma pessoa ativa na igreja, que frequentava a igreja, que gostava de estudar, ou que tinha um bom relacionamento com a família, e ela tem uma mudança abrupta desse comportamento. Então, ela pode ir se isolando ou ficando... deixando de frequentar, por exemplo, as ações que a igreja realiza, decaimento nas notas da escola, ou não querer mais ir para o trabalho, e não só nesse sentido de isolamento, mas até mesmo se colocar em mais comportamentos de risco. Então, assim, é muito de observar essas mudanças de comportamento, e também
essas vivências negativas que podem acontecer na vida de alguém, além das falas também. Então, por exemplo, se a gente sabe que alguém já passou por tanta situação adversa na vida e perdeu alguém próximo agora, então é interessante que a gente possa saber como ela está lidando com essa situação, como a gente pode ajudar, se ela vai precisar de acompanhamento profissional. Então é muito disso, da gente conseguir identificar essa questão dos comportamentos, das falas. Então, às vezes, as pessoas podem dizer, ou de forma direta, que estão pensando em tirar a própria vida, ou de forma indireta, por exemplo, eu gostaria de dormir hoje e não acordar nunca mais. Ou se eu não estivesse aqui, seria melhor, ou eu sou um peso para minha família, ou eu sou um peso para a igreja que eu frequento, e todas essas questões. Então, é muito da gente poder ali perceber o que vem acontecendo na vida dessa pessoa, tá bom? E assim, e como eu falei da questão da vivência, a prevenção do comportamento suicida, ela acontece desde sempre, assim. Então, sempre que eu faço o acolhimento emocional de alguém, que eu vejo que está em sofrimento emocional, eu estou trabalhando em prevenção do comportamento suicida também, mesmo que a pessoa nem tenha ideação. Mas todo acolhimento emocional, toda promoção de saúde mental que eu faço, é uma prevenção do comportamento. Muito bem, Aline, dentro desse contexto ainda, me surgiu uma dúvida aqui que não está no roteiro que a gente acabou construindo, mas na sua fala, na do diácono Ademir também, existe uma diferenciação entre homens e mulheres. Eu pergunto isso na busca de ajuda. Eu pergunto isso porque nós temos dados estatísticos, e vocês, no centro de vocês, nos estudos, que os homens procuram bem menos atendimento médico, grosso modo dizendo, quando o bicho está pegando, que o homem procura um atendimento médico, quando não suporta mais a dor ou algo parecido. E tem aquele estereótipo do macho alfa, do homem, que ele não pode ficar abatido, ele não pode sentir tristeza, angústia, ele tem que estar o garotão com a turma dele. Existe essa diferenciação mesmo? Hoje já nem tanto? Como funciona isso? Sim, a gente tem um construto social, né? O que é masculinidade? E que a gente sabe que isso tem um impacto de várias formas na vida do homem e também da mulher, porque a gente sabe que até essa questão dessa masculinidade e do que as pessoas entendem por masculinidade pode também afetar a vida da mulher através da violência, por exemplo. Mas, em especial, os homens, porque, como você mesmo coloca, a nossa sociedade, às vezes, a gente vai formando desde criança os homens para que eles não possam sentir, para que eles não possam expor a emoção. E a gente sabe que o homem sofre, assim como a mulher, o homem também sofre, mas a gente vai tolhendo essa capacidade que o homem tem de poder comunicar e se expressar emocionalmente. E isso tem várias repercussões também, por exemplo, no procurar acompanhamento em saúde, e não só em saúde mental, mas em especial em saúde mental, porque a nossa sociedade ainda tem um estigma muito grande também com a questão da saúde mental. Tanto é que, quando a gente fala da necessidade, por exemplo, de procurar um psicólogo e todas essas questões, a gente ainda tem ali um distanciamento, uma posição de defesa da pessoa em procurar ajuda profissional por causa dessa questão histórica e estigmatizada ainda da saúde mental, em especial nos homens. E daí a necessidade da gente poder refletir, não só hoje, mas em vários outros momentos, a importância do homem poder compreender que ele expressar suas emoções e que ele se sentir vulnerável, isso não deixa de ser menos homem, isso não influencia na masculinidade dele. Pelo contrário, na verdade, ele saber lidar melhor com as emoções dele, isso ajuda muito mais a exercer qualquer papel, que seja de pai, de filho, de esposo. Então, isso é muito importante que a gente possa discutir em vários outros momentos, principalmente com os homens.
Muito bem. Aline, quando você fala desse cuidado com a saúde mental, isso engloba o que especificamente? Nós vimos que os transtornos mentais, eles são um disparador aí de ideias ruins. Não sei se se eu posso usar essa expressão. Mas o que engloba dentro da área da pesquisa de vocês, o que, por exemplo, a área da saúde, além, a gente sabe, não estou muito bem, estou triste, estou chateado, aconteceu isso, perdi uma pessoa, procuro um psicólogo. É só o psicólogo que consegue trabalhar isso ou nós temos outras áreas que podem nos ajudar? Excelente a sua colocação. É importante que a gente possa entender que nem todas as pessoas que têm transtorno mental vão ter comportamento suicida e vice-versa. Outra coisa, o transtorno mental, ele pode acontecer na vida de uma pessoa, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, na nossa família, casos de diabetes, hipertensão. Então, o que é importante? Da mesma forma que nesses casos, é interessante que tenha uma identificação precoce e um acompanhamento profissional. Assim, a pessoa com transtorno mental vai conseguir dar continuidade em todos os projetos de vida possíveis que ela tenha, com acompanhamento em saúde mental e com o suporte da família e da rede de apoio. Só mais uma coisa, eu acho que eu falei várias vezes sobre rede de apoio e também devo falar mais algumas. Rede de apoio são aqueles laços significativos que a gente tem na nossa vida. Pode ser os familiares, os amigos, por exemplo, o pessoal da igreja que eu frequento, os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da assistência, e são importantíssimos. É interessante que a gente possa fortalecer cada vez mais a rede de apoio. Em relação eu também tenho falado muito de promoção da saúde mental, a questão, por exemplo, de desestigmatizar a questão da saúde mental, disso a gente pode e deve procurar profissionais de saúde mental. Tem psicólogo, psiquiatra e enfermeiros em saúde mental e vários profissionais que podem nos ajudar. Tanto que, por exemplo, o SUS, ele tem serviços que fazem acompanhamento em saúde mental e é um serviço que a gente fala que é interdisciplinar. São vários profissionais de diferentes formações que trabalham em conjunto para dar o melhor bem-estar para aquela pessoa. Uma questão que eu gostaria de frisar em relação à promoção de saúde mental é a questão do autocuidado em saúde mental. A gente, às vezes, vê muito campanhas de cuidado de saúde física. Então, não coma muito sal, faça exercício físico, beba 2 litros de água, e por aí a gente tem vários. E que é excelente, porque realmente a gente precisa cuidar da nossa saúde física. Mas a gente também precisa começar a fazer o autocuidado com a nossa saúde mental. Então, tirar um tempo de qualidade, que é um tempo ali para que a gente possa relaxar, fazer algo que nos dê prazer, que a gente possa ficar tranquilo, e fazer várias outras formas de cuidado, por exemplo, a identificação emocional. A gente estava falando no caso dos homens, mas isso também acontece na vida de várias outras pessoas. Infelizmente, pelo menos a minha geração, e eu percebo nas gerações passadas, a gente não foi instigado ou motivado a ter um cuidado emocional. Então, a gente às vezes não sabe identificar qual emoção a gente está sentindo, e geralmente a gente vai ali para poucas emoções que a gente conhece, que é raiva, ou felicidade, ou amor, ou ódio, mas a gente sabe que tem várias outras possibilidades de emoções. Então, às vezes a gente não consegue identificar qual emoção está sentindo, às vezes a gente não se permite sentir aquilo, sendo que é tão importante. E às vezes também a gente não sabe como manejar aquilo que a gente está sentindo. Isso é educação emocional e é um autocuidado em saúde mental. Então, assim, é que a gente tenha mais informações sobre a temática. Hoje a gente tem vários projetos, por exemplo, a gente tem um amigo do ZIP no sul do país e que
consegue expandir para todo o Brasil, que trabalha educação emocional com crianças bem pequenininhas, e que é interessante, porque a gente sabe que um cuidado com essa saúde emocional vai ter um impacto ali na adolescência quando essa criança virar adulto. Então, é um impacto positivo e esperado. Então, tem várias formas da gente cuidar da nossa saúde mental e a gente precisa frisar muito essa importância desse cuidado em saúde mental, da mesma forma que a gente tenta fazer o cuidado em saúde física. Aline, gostaria de fazer mais uma perguntinha. Claro. A questão financeira, né, define muito essa procura pelo profissional. Em que classes isso é mais comum? A gente sabe que na saúde pública hoje nós temos a disponibilidade de profissionais, mas muita gente não vai, ou por vergonha, ou por algum outro motivo. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Uhum. Por exemplo, a maior parte do comportamento suicida, ele acontece em países ali, em média ou baixa, como que eu posso dizer? Em questão financeira. Eu esqueci o termo e eu peço desculpa agora. Mas isso muito em detrimento da questão social e de várias outras questões que atravessam a saúde mental. A gente precisa entender que a temática saúde mental ela é atravessada por várias outras temáticas. Então, por exemplo, na pandemia, a gente sabe que a gente está tendo um impacto negativo na questão financeira da sociedade e também até de subsistência, ali, de alimentação. É claro que isso vai ter um impacto também na saúde mental das pessoas. Então, muito disso, dessa questão da primeira pergunta que você colocou. Uma outra questão é que você também coloca na fala, que é super importante, que ainda várias pessoas têm vergonha de procurar profissionais de saúde mental. E por isso esse espaço que vocês abriram hoje é tão importante, para a gente poder conversar que, assim, esse estigma precisa ficar lá atrás e que a gente precisa começar a ter um novo olhar sobre a saúde mental e entender que o que a gente sente ou o nosso sofrimento emocional, ele é importante, ele é legítimo e que tá tudo bem a gente procurar os serviços ou os profissionais de saúde mental. Isso é um cuidado que a gente está fazendo com a gente. Uma outra questão, você colocou sobre os recursos financeiros. A gente tem os serviços no SUS que são de forma gratuita e que, assim, o SUS é algo que a gente precisa defender cada vez mais, porque ele atende, acolhe e está em toda a parte de promoção, de prevenção e de reabilitação em saúde da nossa sociedade. Mas a gente percebe que na saúde mental a gente também ainda tem várias filas e às vezes o processo ali é um pouco demorado. E isso traz para a gente a necessidade também da gente lutar pela temática de saúde mental, da gente lutar para que os serviços de saúde mental possam ser expandidos, para que eles consigam absorver a demanda que a nossa sociedade traz em saúde mental. Então, quando a gente fala de prevenção do comportamento suicida, a defesa de políticas públicas também é muito importante, porque saúde mental, assim como saúde, é um direito da nossa sociedade. E se a gente tem direito, a gente precisa lutar por isso. Mas, assim, a gente tem tanto os serviços especializados em saúde mental no SUS, que são os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, e que são porta aberta, as pessoas podem procurar esses serviços, mas também a gente tem outros dispositivos, outros serviços na rede, que também acolhem as demandas de saúde mental. Então, assim, sabe aquele postinho de saúde que tem perto da casa da gente? A gente falou BS, OSF, mas popularmente a gente conhece como postinho. Então, o postinho de saúde que fica perto da casa da gente, a gente também pode procurar lá, que eles conseguem dar informações sobre o serviço, o dispositivo da rede mais próximo da gente, que pode ofertar o acolhimento em saúde mental. E é imprescindível que a gente possa fazer esse acompanhamento. Uma outra questão também que eu queria colocar
é que eu acho que eu até esqueci de responder antes e eu peço desculpas. Por exemplo, tristeza é um sentimento. Assim como a gente fica alegre, a gente também vai ficar triste. E vai ter outros sentimentos que são mais complexos de manejar, ou que outras pessoas podem dizer que são mais negativos por causa dessa complexidade de manejar. Mas são sentimentos que fazem parte da nossa vida. É diferente, por exemplo, de quando a gente tem um sofrimento emocional e que é diferente do transtorno mental. Então, quando está acontecendo algo que eu não estou sabendo lidar ali sozinho, é importante que eu procure ajuda. A ajuda pode ser ali através da rede de apoio, que a gente conversou um pouquinho antes, e essa rede de apoio pode fortalecer, identificar e fortalecer mais serviços para dar suporte nesse sofrimento emocional. Tá bom? Então, assim, ressaltando, não tem como a gente ser feliz 24 horas do dia, todos os dias da semana. Seria algo muito utópico. Mas é importante que a gente entenda que a tristeza e outros sentimentos também fazem parte da nossa vida e da nossa rotina, e que a gente vai ali aprender a manejar, a lidar com esses sentimentos. E quando a gente não consegue, é importante que a gente procure ajuda. Inclusive, por exemplo, a gente até conversou já à tarde também, quando a gente estava fazendo ali a programação do que a gente poderia falar, a gente falou do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O Centro de Valorização da Vida, ele faz esse acolhimento dessa demanda emocional que a gente tem. Ao contrário do que muitas pessoas ainda falam, o CVV, ele não é um serviço específico, somente para pessoas com comportamento suicida. O objetivo principal do CVV é esse acolhimento emocional. Porque ele trabalha nessa linha de prevenção desses agravos relacionados à violência autoinfligida. Então, a gente poder conversar sobre o que a gente está vivendo ou sobre o que a gente está sentindo, isso é muito importante. E, às vezes, a gente não tem ali naquele momento alguém que a gente possa conversar sobre isso. Então, a gente pode, por exemplo, estar em contato com o CVV. O CVV, ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e é um atendimento, um serviço que é gratuito. Então, as pessoas podem discar 188, e é um serviço regional, e vocês podem falar sobre essa demanda emocional, sobre o que a gente está vivenciando, ou sobre o que a gente está sentindo, sobre determinada situação na nossa vida, tá bom? Muito bem, Aline. Entrando nessa parte mais prática, nós temos já uma pergunta aqui, que a Vandercy, que é a nossa paroquiana, ela mandou e está dentro do contexto do nosso roteiro. Ela diz assim: de que forma nós podemos fazer esse acolhimento quando nós percebemos que alguém próximo a nós está enfrentando algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema ou necessidade? E ela faz um ponto bem importante que estava na pergunta aqui também, ó. Visto que às vezes a pessoa nega, ela não aceita ajuda e muitas vezes ela até demonstra que está bem. Vandercy, eu queria muito agradecer pela pergunta, dizer que ela é de extrema importância. O acolhimento para alguém que está ali em sofrimento emocional ou qualquer outra questão, precisa ser um acolhimento calmo, sem julgamentos, isso é o mais importante. A gente não pode julgar o sofrimento emocional dessa pessoa. É interessante também que a gente não entre muito no aconselhamento, porque às vezes a gente sabe o que é bom para a gente, e até mesmo os conselhos que a gente dá ali para algum amigo ou algum familiar, eles vêm muito da minha vivência, que a minha vivência é diferente daquela pessoa que eu estou acolhendo. Então, é interessante que a gente possa abrir diálogo com essa pessoa para que ela possa se expressar sobre o sentimento emocional e também que ela possa entender que a gente está disponível para o que ela precisar e que ela não está sozinha, tá bom?
O que é também muito importante que você traz na sua pergunta? Às vezes, algumas pessoas no sofrimento emocional ficam na defensiva e falam que não quer ali ajuda ou não vão procurar um profissional da área da saúde. É importante a gente entender que as pessoas em sofrimento emocional, elas tendem a ficar mais na defensiva e também a postergar ações. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente está em sofrimento emocional, é muito complexo para a gente abrir ali tudo que a gente está sentindo e tudo que a gente está vivenciando. Além disso, a gente tende a fazer aquilo. Não, pode deixar que eu vou procurar sim um profissional, eu vou procurar amanhã. Amanhã não deu. Então, eu vou procurar na semana que vem. Não, mês que vem já está quase aqui no finalzinho, não tá? Então, não, comecinho de outubro ali eu procuro profissional. Pode deixar. Então, a pessoa tende a postergar essas ações. Então, assim, e tudo isso está muito relacionado ao sofrimento emocional que ela está vivenciando. Então, é interessante que a gente possa acolher sem julgar, evitar o aconselhamento, abrir o canal ali de diálogo para que essa pessoa entenda que ela pode contar com a gente e que ela não está sozinha e que a gente possa motivar essa pessoa. Como que a gente motiva alguém a procurar o atendimento profissional? Ajudando essa pessoa a identificar qual que é o serviço de saúde mental mais próximo, ajudando, por exemplo, a tentar agendar essa consulta, porque parece que são ações muito pequenas, né? Às vezes a gente consegue fazer ou pelo telefone, ou às vezes o serviço que é do lado de casa, e seria tão fácil para eu ir, mas como a gente está em sofrimento emocional, isso tende a ficar gigante para a gente. São pequenas ações que ficam gigantes. Então, toda essa ajuda que a gente pode fazer é muito importante. E de motivar, de perguntar, olha, você quer que vá com você e fique te esperando lá de fora? Não no sentido de vigiar, tá? Isso é muito importante. Mas, por exemplo, não dá para eu ir ligar depois do atendimento, perguntar como que foi, se você gostou do profissional, o que você achou, quando que é a próxima consulta, mas nesse sentido mesmo de motivar. E outra coisa, identificar a rede de apoio, identificar quais são aquelas pessoas próximas que podem ajudar nessa motivação. É muito importante que a gente entenda que ninguém pode se responsabilizar sozinho por alguém em sofrimento, principalmente quando essa pessoa demonstra ideação suicida, que são os pensamentos ali suicida. Então, é muito importante que a gente não assuma nenhum caso de sofrimento emocional e comportamento suicida sozinho. A gente precisa identificar quais são as pessoas próximas que podem ajudar e fortalecer essa relação de ajuda, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Aline, tá muito boa essa sua explicação, tá me fazendo abrir vários horizontes a respeito do assunto, né? Eu gostaria de comentar uma coisa bem simples, e, aliás, gostaria que você comentasse isso, né? Às vezes, né, a gente coloca alguns adjetivos ao suicídio como um ato de desespero, ou um ato de covardia, né? Eu gostaria que você definisse para a gente o que é em si esse ato. Excelente. Muito obrigada mesmo por ter colocado isso, porque é uma informação que a gente precisa discutir muito. O comportamento suicida, ele não é um ato de covardia e também não é um ato heróico. Ele, como eu falei antes, ele é muito complexo para a gente poder ali conseguir definir. A gente precisa entender que a pessoa que pensa ou que tenta o suicídio, ela está em sofrimento emocional extremo e que ela não está conseguindo ali perceber outros caminhos. Então, na maioria das vezes, a pessoa, ela quer tirar ali o sofrimento emocional, essas situações negativas que ela está vivenciando. Mas como ela está em sofrimento emocional muito angustiante, ela não consegue perceber outros caminhos que ela poderia fazer isso.
Então ela pensa no comportamento suicida. E por isso que é tão importante que a gente possa ajudar essas pessoas, porque a gente pode ali, aos poucos, e conseguindo abrir vários caminhos e várias possibilidades para que essa pessoa possa lidar com esse sofrimento emocional. Então, é muito importante a gente entender que a pessoa que pensa em suicídio, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar esse sofrimento emocional. E por isso que é muito importante a gente acolher e ajudar essa pessoa, tá bom? E outra coisa, é muito interessante e importante que a gente não use algumas frases ou algumas palavras que possam estigmatizar as pessoas que pensaram ou tentaram suicídio, ou que têm transtorno mental, ou a autolesão não suicida, que é a automutilação. Então, eu escuto às vezes, infelizmente, algumas pessoas falando, não, isso é mimimi, é porque quer chamar a atenção, deixa quieto que isso vai passar, ou nossa, já tentou tantas vezes, e isso é só para chamar a atenção. A gente precisa parar de falar essas coisas e ter muita consciência, responsabilidade, que as nossas palavras e as nossas ações têm impacto na vida das outras pessoas. E que pode ser um impacto positivo, como também pode ser um impacto negativo. E por isso, da necessidade de a gente poder refletir sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações. Então, assim, como a gente está conversando, comportamento suicida não é mimimi, não é para chamar atenção, não chamar atenção dessa forma pejorativa que as pessoas falam, mas para dizer para as pessoas que tem algo ali acontecendo e que está incomodando, está errado, tá bom? Então, é muito importante que a gente não estigmatize mais ainda o comportamento na nossa sociedade ou coloque essas crenças errôneas, que isso não ajuda na prevenção do comportamento suicida, pelo contrário. Muito bem, Aline. É importante porque essa sua fala, antenado aí, dando sequência à pergunta da Vandercy, porque realmente, para nós que estamos de fora, sabendo mais agora sobre essa questão de como auxiliar, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é receber, acolher, ouvir a pessoa, e justamente isso, baseado naquela experiência que eu tenho, e muitas vezes a gente fala aquilo que a pessoa não quer ouvir. Eu acho que isso foi fundamental para que a gente possa, de uma forma muito consciente, buscar realmente uma ajuda profissional, o auxílio para essa pessoa que está passando essa necessidade. Muitas vezes até motivados pela boa intenção, mas na verdade a gente acaba atrapalhando de fato. Tem uma outra pergunta aqui, Aline, da Ercília, nossa paroquiana também, que ela questiona o seguinte: a dependência química, ela é um fator de risco, e qual que é a relevância disso? Sim, muito obrigada, Ercília, e parabéns pela pergunta. Muito obrigada por estar aqui com a gente, podendo refletir sobre o assunto. E sim, o consumo ali de drogas lícitas e ilícitas é sim um fator de risco para o comportamento suicida, mas não esquecendo que não é um fator de risco único, mas que tem vários outros fatores que vão acontecer na vida daquela pessoa e que podem levar ela a pensar nesse comportamento. É interessante a gente também pensar nisso, da necessidade da gente acolher as pessoas ali que estão em adição, que estão em vício nesse consumo de drogas lícitas e ilícitas. E isso é muito importante. E como a gente falou, assim, nesse tempo, desse acolhimento sem julgamentos. E de entender também que esse consumo, essa questão do vício é algo muito complexo, que a gente chama de comportamento dependente. A pessoa, ela fica dependente daquilo, e que não vai ser de um momento para outro, ou de uma forma abrupta, que a pessoa vai conseguir tirar isso da vida dela. Então, o suporte familiar, o suporte da rede de apoio e o suporte profissional vão ser muito importantes para que essa pessoa consiga caminhar nesse processo de parar com esse consumo
dessas substâncias, mas sempre lembrando que a gente não pode julgar e que, assim, como é um comportamento dependente, a pessoa pode demorar um tempo para se recuperar e não fazer o uso dessas substâncias. Uma outra questão também que eu queria frisar, assim, de uma forma bem rapidinha, é que como é um comportamento dependente, algumas recaídas podem acontecer. E é interessante que nesse momento de recaída, que a gente não vire as costas para essa pessoa ou que a gente julgue essa pessoa pela recaída. Pelo contrário, esse momento de recaída é um momento muito sensível para a pessoa e é nesse momento que ela vai precisar de mais acolhimento e de mais suporte para que ela possa dar prosseguimento no acompanhamento e assim deixar de consumir a questão das substâncias lícitas e ilícitas. Aline, agora eu queria mudar um pouco o tom, né, das nossas perguntas, né, e gostaria de fazer uma pergunta a respeito da internet. Às vezes você vê alguns jovens fazendo alguns jogos, né, e fazendo alguns desafios na internet, ou mesmo bullying, né? Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, que tem algumas situações extremas que levam até essa juventude ao suicídio. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Excelente sua colocação. A gente sabe que a internet hoje, ela faz parte do nosso dia a dia, principalmente agora na pandemia, que para a gente tentar se conectar emocionalmente e para a gente tentar ali ter uma rotina do trabalho e de algumas ações que a gente faz no nosso dia a dia, a gente tem utilizado muito a internet. É importante que a gente possa refletir que a internet, ela não é totalmente negativa, nem totalmente positiva. Ela tem características que são ali negativas e por isso que a gente precisa muito conversar sobre a internet, mas ela também pode ser meios propícios de vários pontos positivos na vida de alguém. O que é importante a gente entender da internet? A internet, ela é como se fosse ali a nossa praça da nossa cidade, por exemplo. Vários tipos de conteúdo ou várias questões que acontecem ali na praça da nossa cidade, a gente não aconselha, ou a gente, aliás, nem aconselha o termo, mas a gente não conversa com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, sobre o que ele pode encontrar lá e sobre o que tem um impacto negativo na vida dele. Por exemplo, a gente não deixa vários tipos de conteúdo, a questão de drogas, a questão ali de conteúdo inadequado para menores de idade e várias outras coisas entrarem na nossa casa, não é verdade? Então, a internet é a mesma coisa. A gente precisa abrir diálogo com os adolescentes e com os jovens para que eles possam usar a internet de uma forma segura e que traga bem-estar. Então, por exemplo, a internet, a gente sabe que várias violências podem acontecer ali no ambiente virtual, como pedofilia, racismo, informações, por exemplo, que não são de qualidade sobre o comportamento suicida, sobre outros comportamentos de risco. Então, é muito importante que a gente possa conversar com esses adolescentes para que a gente possa explicar o que ele pode encontrar e que quando ele não se sentir bem frente a alguma questão na internet, que ele possa vir conversar comigo, por exemplo, quando eu estando na minha casa. Então, é muito importante que a gente possa criar ali um diálogo com os adolescentes para que eles se sintam confortáveis para conversar com um adulto próximo sobre o que ele sentiu ou sobre o que ele viu ali na internet e que foi o contrário ali do que a gente conversou. E isso é muito importante. O pessoal antes falava muito daquela série, Os 13 Porquês, e assim, infelizmente a primeira temporada, ela não seguiu as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que tem uma especificidade ali para quando a gente constrói materiais que sejam materiais como filmes, série, jornais, qualquer tipo de divulgação sobre o comportamento suicida, mas ela viu
a consequência disso, e a segunda temporada, por exemplo, a terceira temporada, eles tentaram tratar disso de uma forma mais responsável, mas é importante que a gente, às vezes, não consegue limitar, em especial o adolescente, porque a gente sabe que a criança, a gente consegue, ele tem vários dispositivos, várias ferramentas que a gente consegue acionar ali, celular, tablet, computador, mas os adolescentes, a gente não consegue ali limitar o que ele vai ter acesso. Porque, por exemplo, às vezes ele não vai ter acesso em casa, mas ele pode ter acesso com outro colega e por aí. A questão não é limitar, a questão é conversar. E conversar sobre o que ele pode encontrar e da necessidade dele poder me procurar ali o adulto responsável, caso ele se sinta desconfortável ou em dúvida sobre algo que ele viu, ou com medo, ou qualquer outro tipo de situação. Nesse sentido, eu gostaria muito de frisar que, assim, as redes sociais virtuais, em especial, elas também têm um impacto gigante na saúde mental das pessoas, porque a gente sabe que o pessoal tende a postar ali só coisas positivas do próprio dia a dia, e que isso dá a sensação para quem está visualizando que a vida daquela pessoa é perfeita, e que isso confronta o que eu estou ali vivenciando na minha vida e tem um impacto na minha saúde mental. Então, da gente também poder conversar sobre isso com os adolescentes e de instigar que eles possam usar, por exemplo, as ferramentas de bem-estar que tem nas redes sociais virtuais. Então, por exemplo, caso tenha algum conteúdo que a gente sabe que é inapropriado ali para estar na internet, a gente pode denunciar. A gente sabe, por exemplo, que às vezes tem um amigo que está postando algumas coisas que estão me fazendo sentir mal, mas eu não gostaria de parar de seguir ele. Mas tem como eu silenciar esses conteúdos e esses conteúdos não vão aparecer para mim mais. Então, tem várias formas que a gente pode utilizar a internet com segurança e com bem-estar. E nesse sentido, eu também queria deixar uma indicação. Eu não sei se todos conhecem, mas tem uma entidade que chama SaferNet. Depois eu posso passar direitinho o nome e o link. É uma entidade que trabalha ali com os crimes virtuais e também com a questão da segurança e do bem-estar na internet. Então, no site deles e nas redes sociais virtuais, a gente tem várias informações sobre o uso seguro e bem-estar na internet. E eles também têm um canal de ajuda, que é o Helpline. Nesse canal, a gente consegue pedir ajuda sobre alguma violência ou alguma situação que a gente está vivenciando ali na rede social virtual. É importante a gente entender que rede social virtual e que internet não é terra sem lei, tá bom? E tudo que a gente faz ali, ou que a gente sofre ali, também tem consequências, tá bom? Depois eu vou disponibilizar o site e eu espero que vocês possam compartilhar, porque a gente brinca muito assim, que informação bacana, dica bacana, a gente tem que compartilhar, tá bom? Muito bem, Aline. Dentro, agora, a gente já vai partindo para finalizando nossa live, por conta do horário também, mas qual que é o papel da espiritualidade nesse auxílio da prevenção ao suicídio? É primordial, assim. A espiritualidade, se sentir conectado com algo maior, isso é muito importante, porque me dá a sensação de pertencimento, que é um dos fatores protetivos mais importantes do comportamento suicida. Além da espiritualidade, a gente também tem a igreja como parte da rede de apoio. Lembra que a gente conversou? Então, por exemplo, os integrantes ali daquela igreja podem fazer ações para que os fiéis se sintam mais pertencentes àquela igreja. E a gente também, como a gente tem ali, a gente conhece, a gente tem mais contato, a gente também consegue perceber, às vezes, quando alguém se afastou, ou quando alguém mudou um pouquinho o comportamento, ou quando a pessoa está passando por alguma situação difícil, e nesse sentido apoiar. Então, assim, tanto a espiritualidade como a questão da igreja é muito importante para a prevenção, mas eu reitero a necessidade da gente sempre acolher as pessoas sem qualquer tipo de julgamento. Perfeito.
Aline, e para finalizar, eu gostaria que você nos explicasse o papel do Centro de Educação em Prevenção ao Suicídio e Pós-Venção em Suicídio, que você faz parte. Como funciona? Nós sabemos que você está aí em fase de doutorado, né, para concluir seu doutorado, mas algumas ações, como funciona o centro? Então, o nosso centro de estudos em prevenção, de educação, e a gente também tem o laboratório de estudos, são 2 grupos, são grupos para pesquisa e para ações de extensão. O que é isso? A pesquisa é a pesquisa científica mesmo, que a gente vê, passa na TV e tudo mais. Então, a gente trabalha com várias pesquisas na promoção de saúde mental e prevenção do suicídio, e que traz vários dados novos que podem auxiliar tanto a sociedade como os profissionais de saúde, como também na elaboração de políticas públicas para a prevenção do comportamento. Todos os resultados dos nossos estudos, porque às vezes é um pouco complexo ali ler um artigo científico, mas o nosso grupo ele tem o cuidado de fazer o que a gente chama de divulgação científica. Então, a gente pega esses dados e coloca numa linguagem mais acessível, ou de uma forma que a gente possa discutir esses dados. Então, vocês conseguem achar mais informações sobre as pesquisas e sobre os resultados que a gente tem, tanto das nossas redes sociais virtuais, que é só colocar CEPES, com P mudo, USP, e também Inspiração, USP, que vocês conseguem achar. E também tem o nosso website, que é o www.inspiração, mas como vai estar ali sem o tio, né, isso a cedilha vai estar inspiracão-lepes, com pemudo.com.br. A gente também vai deixar aqui na descrição do canal, e vocês podem acessar o site, que lá tem vários materiais, desde cartilhas. A gente lançou agora vários videozinhos, que são bem curtinhos, sobre, por exemplo, primeiros socorros em saúde mental, que é como a gente acolhe alguém em sofrimento mental, sobre gestão de crise, sobre como a gente pode ajudar alguém que tem transtorno do pânico e que está em crise. Então, assim, tem vários tipos de materiais, de acordo com o que você tem mais ali, intimidade e gosta mais, que vocês podem ter acesso nesse site também. E uma outra vertente do nosso grupo é a questão da extensão. Então, por exemplo, esse momento que a gente está tendo agora, essa discussão e essa reflexão, e que a gente fica muito feliz pela iniciativa, é uma atividade de extensão que o nosso grupo faz, que é sair um cadinho ali da universidade e ir, por exemplo, para a sociedade, para que a gente possa discutir de uma forma ampla sobre a temática. E isso é muito importante, assim, a gente tem estudantes de graduação, de pós-graduação, que é mestrado e doutorado que eu tô, outros professores, vários profissionais, e é muito importante essa pergunta que você traz, porque é da necessidade da gente valorizar e defender a universidade pública, principalmente. Porque, além de formar profissionais que vão estar na sociedade e de fazer as pesquisas e de ter os hospitais e escolas, a gente ainda faz várias outras atividades próximas à sociedade para reafirmar o compromisso social que a universidade tem. Então, é muito importante que a nossa sociedade possa compreender essa ação hoje, e também defender a nossa universidade pública. Muito bem, Aline. Agradeço muito a sua participação nessa noite, foi muito produtivo. Eu acredito que foi de fundamental importância para a nossa formação humana aqui a nível paroquial, e claro, essa live ela se estende, ela é aberta ao público e para quem queira vir. Ela fica gravada, as pessoas podem ter esse acesso. Depois eu peço, Aline, por gentileza, que você me envie todos esses links que nós vamos postar nas nossas redes sociais, para também ajudar a divulgar. A nossa paróquia está de portas abertas, Aline, para auxiliar também o centro de vocês naquilo que for necessário. Ainda temos essa contingência física, né? Nós voltamos há um mês, há um pouco menos que isso, as missas presenciais com
um número reduzido de pessoas, mas se Deus quiser, nós estamos num caminho bom aí, que nós vamos conseguir, de forma bem segura e bem tranquila, o retorno normal das nossas atividades, e eu acredito que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa presencial, criar algum grupo aqui com o auxílio de vocês. Deus te abençoe, muito obrigado por essa noite, e a casa, a nossa paróquia está de portas abertas para sempre acolhidos. Eu gostaria muito de agradecer, acredito que é uma parceria frutífera, também contem com a gente, e assim, eu espero muito que a gente possa ter em breve um momento presencial, para que a gente possa fazer mais trocas, e queria muito, 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 assim, parabenizar vocês pelo momento de troca, pela iniciativa de trazer um tema que ainda é tão estigmatizado na nossa sociedade para a pauta hoje, e de estar fazendo esse acolhimento, de estar levando a questão da espiritualidade, mesmo nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, tentando estar próximo dos fiéis. Então, eu parabenizo muito vocês e espero, sim, que em breve a gente possa estar presente. Muito obrigado. A você que está em casa, agora o diácono Ademir nos dará a bênção, mas eu quero encerrar esse momento para você que, de repente, está passando por um momento de dificuldade. Como a Aline bem colocou na fala dela, não se trata de drama, não se trata de algo para se chamar atenção, não é frescura e muito menos falta de Deus. Existem pessoas que zelam, amam e querem cuidar de você. Aceite e peça ajuda. Diácono Ademir, por gentileza, vou auxiliar o diácono Ademir. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos que nos acompanharam, né, a paciência e a oportunidade de poder discutir um tema tão relevante na nossa sociedade, que atinge direta ou indiretamente todos nós. Deus abençoe a todos. Ó Deus, vossa misericórdia é incomensurável, e infinito o tesouro de vossa bondade. Damos graças à vossa imensa majestade pelos benefícios que nos concedestes e vos suplicamos que não abandoneis os vossos servos, mas os prepareis para merecer também a graça dos bens eternos por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Pai, com o Filho e o Espírito Santo, que vos tem tratado sempre com grande misericórdia, abençoe-vos com uma bênção perpétua. Amém. E a todos que nos acompanharam e a todos que estão juntos conosco nessa noite, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A todos uma boa noite, até a próxima. Fiquem com Deus.